Bom dia. Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de 2 Reis. Vamos lá, vamos começar? Glória a Deus. Nós já estamos avançadas no livro de Reis. Hoje nós vamos ler Reis 21, 2 Reis 21, o reinado de Manassés de Judá. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Efzibá. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos filhos de Israel. Porque reconstruiu os lugares, ele reconstruiu a adoração a lugares altos, gente. Oh, meu filho. Bora lá. Eu fico agoniada, mas vamos lá. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis nas nações que o Senhor havia expulsado diante dos filhos de Israel, pois ele reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia destruído. Levantou altares a Baal, fez o poste da deusa Aserá. Como o que Acabe, rei de Israel, havia feito, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito da qual o Senhor tinha dito em Jerusalém: porei meu nome. Também edificou altares em todo o exército dos céus, 2 átrios da casa do Senhor, e queimou seu filho em sacrifício. Gente, o rei queimou o filho dele em sacrifício. Vamos fazer isso, né? Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, tratava com médiuns, feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Também pegou a imagem de escultura da deusa Aserá, que ele tinha feito, e colocou no templo, a respeito do qual o Senhor tinha dito a Davi, o seu filho Salomão: neste templo em Jerusalém, que escolhi todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não farei com que os pés de Israel andem errantes, longe da terra que dei aos seus pais, desde que eles tenham cuidado de fazer segundo tudo que tenho mandado e conforme toda a lei de Moisés, meu servo, lhe ordenou. Eles, porém, não ouviram. Manassés, de tal modo, os levou a andar errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou por meio dos seus servos profetas, dizendo: visto que Manassés, rei de Judá, cometeu essas abominações, fazendo pior do que tudo o que os amoreus fizeram diante deles, e também levou a Judá a pecar com ídolos deles, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que trarei uma desgraça tão grande sobre Jerusalém e Judá, que todo aquele que ouvir a respeito dele ficará com os 2 ouvidos tinindo. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato, limpando, virando-a de boca para baixo. Abandonarei o remanescente da minha herança e o entregarei nas mãos dos seus inimigos. Servirá de presa e despojo para todos os seus inimigos, porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Provocaram a ira desde o dia em que os pais deles saíram do Egito até o dia de hoje. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um extremo ao outro, sem falar do seu pecado, com o que levou Judá a pecar, praticando o que era mal aos olhos do Senhor. Quanto aos demais atos de Manassés e tudo o que ele fez,
ao seu pecado que ele cometeu, não está escrito nos livros dos reis de Judá? Manassés morreu e foi sepultado no jardim da sua própria casa, no jardim de Uzá. E Amon, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Amon de Judá. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Mesulemete. Era filha de Aru de Jobita. Amon fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Manassés, seu pai, havia feito. Andou em todos os caminhos que o pai dele tinha andado. Serviu a ídolos que os seus pais havia servido e os adorou. Assim, ele abandonou o Senhor, Deus dos seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Os servos do rei de Amon conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Porém, o povo daquela terra matou todos os que conspiraram contra o rei Amon e proclamou Josias, filho de Amon, em seu lugar. Quanto aos demais atos de Amon e a tudo que ele fez, não está tudo escrito nos livros das histórias dos reis de Judá? Amon foi sepultado em seu túmulo no jardim de Uzá, e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Gente, sabe o que Paulo diz sobre essas coisas? O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu acabo cometendo. Gente, pelo amor de Deus, Ezequias, o pai dele, tinha removido toda a idolatria, toda a adoração a deuses falsos. Ele reconstruiu tudo. Agora me diz como que uma pessoa faz isso? Sabe o que é isso? É um rei que vem de um povo idólatra. É muito interessante quando o povo clama por algo iníquo. Eu sei que aqui não está claro isso, mas é porque as pessoas estavam acostumadas. Deixa eu contar aqui para vocês. Você tem um costume de uma prática, tá? Chega uma pessoa, traz uma prática nova. Como Ezequias trouxe uma prática nova. Só que aquele povo estava acostumado a ser idólatra. Aí você sabe o que acontece? Quando Ezequias traz aquela prática nova, ele morre. Quando ele morre, acaba a prática com ele. A tendência de que as pessoas voltem a fazer o que elas faziam é altíssima. Eu vou dar um exemplo para vocês. O povo no deserto. Moisés demora 40 dias lá no monte. E as pessoas estavam acostumadas a adorar deuses falsos lá do Egito. Quando ele desce, Moisés, eles tinham pegado todo o ouro e tinham feito um bezerro de ouro. Sabe para quê? Para adorar. Eles queriam fazer algo precioso aos olhos dele. O ser humano, ele tem a natureza adoradora. Ele requer o corpo, a alma e o espírito do ser humano. Ele requer uma adoração. Não adianta, gente. Todo mundo da face da terra está adorando alguém ou a algo. A minha pergunta para você é: o que e a quem você adora? Às vezes, a gente adora tantas coisas desse século, a gente adora tantas pessoas desse século e a gente se esquece de fazer o que é bom aos olhos do Senhor. A gente se esquece de adorar o Deus verdadeiro. A gente está tão acostumado a adorar coisas. Nós temos um coração naturalmente adorador. Só que o diabo, ele é muito sujo. O diabo, ele vai trazer uma idolatria para o nosso coração. E aqui, gente, é um mundo caído. Deixa eu contar, Poliana, como que eu não erro o alvo? Tudo que é desse século vai para o outro lado. Vocês entenderam? Eu estava conversando com... na segunda a gente fez discipulado. Vou contar um negócio para vocês. E o tema do discipulado dessa semana foi muito interessante. Foi sobre arrependimento. E eu perguntei para as meninas do que elas se arrependiam. Uma das meninas, ela tá até aqui,
ela disse algo que mexeu comigo. Ela disse assim: Poli, eu me arrependo de ter permitido ser cobiçada por muitos homens. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. O corpo dela... Peraí, que tem um cabelo aqui no meu olho. Eu fico toda hora olhando pra ele. Que coisa, gente. Tava me irritando. Olha que interessante. O corpo dela era um objeto de idolatria. Ela fazia com que o próprio corpo dela fosse idolatrado por todos os homens. E ela é muito bonita. E ela vive uma peleja no casamento dela. Quando uma pessoa abre um espaço, principalmente para o teu corpo, para que outras pessoas tenham acesso ao seu corpo, a probabilidade do leito conjugal ter problema é altíssima. Sabe por quê? Porque ela abriu espaço para o príncipe desse século habitar. Vocês entenderam? Então ela precisava ser desejada, ela precisava ser amada, ela precisava ser quista, ela precisava conquistar, ela precisava que os homens a cobiçassem. Então ela se posicionava para isso. Crente, a vida inteira crente, nunca andou pelada, entende? Nunca se posicionou como uma mulher eminentemente secular. É isso que eu quero que vocês entendam. Mas ali, no fundo do íntimo dela, toda aquela sensualidade que nós temos e temos que ter, que nós somos mulheres, toda aquela destreza feminina era utilizada lá dentro para que ela fosse de fato cobiçada onde ela passasse. É como se ela desejasse, que os homens a desejassem, para que o marido dela tivesse ciúmes daquele comportamento. Olha só. Para que o marido dela ficasse, nossa, todo mundo quer o que eu quero. Não precisa. O que é de cada um é algo reservado, é algo íntimo, é algo, sabe, privado. Você não pode tornar público aquilo que é privado e a gente torna. Olha onde vai a mente de um ser humano. Aí eu te falo, o mal que eu não quero eu faço, mas o bem que eu quero, não, o mal que eu não quero eu faço, mas o bem que eu quero, esse assim não, eu não faço. Eu não faço. Aí depois a gente não entende por que as nossas circunstâncias estão se deteriorando diante dos nossos olhos. Olha para essa mulher, entender as reais intenções do coração dela. Ela precisou que o Espírito Santo a convencesse. Ela precisou de muita humildade para que um dia o Espírito Santo olhasse para ela e falasse: filha, sabe, tá errado. Isso é servir-se de deusa para que os outros te idolatrem. Filha, você é linda, mas a tua beleza tem que denotar a beleza da minha santidade e não a beleza cobiçativa para outros homens. E olha, nós mulheres caímos muito nessa cilada. O relacionamento aqui não tá bom, então peraí, deixa eu mostrar para ele o que ele tá perdendo. Deixa eu mostrar para ele que tem gente me querendo. Não é assim? Mas isso é o comportamento de uma secular. Deixa eu causar um ciúmes, deixa eu causar uma intriga, deixa eu causar algo. Se ele não quer, tem quem queira. Isso é servir-se de deusa. Servir-se de um objeto de adoração. Então, nós, às vezes, a gente quer servir-se de objeto de adoração. Aí a gente não entende. Porque no trabalho não está bem, porque na vida emocional não está bem, porque nas finanças não estão bem, porque na vida sentimental piorou, porque eu não escuto Deus, porque eu não consigo ler Bíblia, porque eu não sei orar,
que eu não consigo mais intimidade, que o pai não consigo ouvir Deus. A gente fica assim, como? Sou crente, eu tô ali na igreja, eu até jejuo, Poliana, eu entrego oferta, talvez eu entregue até meu dízimo, mas o convencimento do quebrantamento do Espírito Santo acerca da verdade onde está. Servir-se de objeto de cobiça é o mesmo que apresentar o teu corpo para ser idolatrado. Quanto tempo ela ficou nesse engano? Quanto tempo eu ou você ficamos nesse engano? O teu corpo, ele precisa ser desejado, sim, mas é pelo seu, não é por outro. Eu sei que pode ser que a mente nefasta de alguns homens pode até querer, mas aí tem que ser por ele e não por uma provocação sua, entendeu? Não porque você quis aquilo, desejou. Eu achei interessante que ontem teve um culto de mulheres na igreja e a pastora estava ensinando. Ela estava contando que essa semana ela ensinou a neta dela de 4 ou 5 anos a abraçar de lado. E eu falei na mesa com as meninas, eu só abraço de lado. Aí uma falou, como assim? Falei, depois eu vou te ensinar. E eu aprendi a abraçar de lado já tem uns 5, 6 anos. Eu só abraço de lado. Eu não abraço de frente para que as pessoas sintam o meu corpo. Eu não abro minhas defesas. Eu não sangro em tanque de tubarão. Eu não exponho o meu corpo. Eu não exponho o meu cheiro. Eu não exponho minha pele. Eu não exponho as minhas delícias nem as minhas curvas. Já tem muito tempo. A ninguém. A ninguém. Eu não abraço. Agora, se a pessoa me abraçar, vai receber um abraço de lateralidade. Se chama abraço de lateralidade. Eu não abraço. Eu não deixo que a pessoa tenha o prazer de me tocar. Existem as pessoas certas que podem ter acesso ao meu corpo. O corpo, ele é uma fonte ou de adoração, ou não, de adoração contemplativa ou de idolatria. Eu não posso servir o meu corpo como idolatria, porque depois eu quero conversar com Deus no secreto. Aí eu não escuto Deus. E aí como vai ser? Muitas coisas que acontecem com a gente está ali provocando, querendo sentir os prazeres e os sabores desse século. E depois a gente fica, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não consigo conexão. A Bíblia diz assim, Hebreus, capítulo 12, versículo 14. No que depender de você, tenha paz com todos, estabeleça a paz e seja santo, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 13, versículo 4 diz assim, digno de honra seja o leito conjugal. Aos adúlteros e também aos impuros, Deus os julgará. É muita impureza eu permitir que qualquer pessoa me sinta, me toque, me deseje, me beije, experimente um pouquinho de mim. O seu corpo, ele precisa ser inacessível para as pessoas e totalmente acessível para aquela pessoa certa, ou para as pessoas da sua intimidade, ou para as pessoas da sua convivência íntima. Qualquer um acessar o que é seu, qualquer um possui o teu território. Qualquer pessoa que chega na sua casa deita na sua cama, porque se deita não deveria. Qualquer pessoa que chega na sua casa abre sua geladeira, porque se abre não deveria. Qualquer pessoa que chega na sua casa, senta na sua mesa, prepara o jantar e come sozinha, se faz isso, não deveria. E por que a gente deixa as pessoas acessarem o nosso corpo? Esse século está tudo errado. Sentir, viver, experimentar, servir-se com o seu corpo para adoração, para uma idolatria. Ai, Poli, eu não consigo ouvir Deus. Tem gente que fala para mim, Poliana, eu não consigo entender o que está escrito na Bíblia. Eu não consigo ler a Bíblia. Eu não consigo orar. Eu não consigo me concentrar.
como, gente? A gente tá tão confundida com as coisas desse século mesmo. Mulher, Vanessa, corpo é corpo. Corpo é corpo. Eu nunca abraço de frente. Corpo é corpo. Eu nunca abraço. É muito difícil. E se eu abracei de frente, a pessoa me preencheu, eu vou dar uma esquivadinha. Ela não vai sentir meu corpo como um completo. Ela não vai sentir o meu toque. Ela não vai sentir o quentinho do meu corpo como um completo. Nunca. Você convive comigo. Quantas vezes você já me abraçou de frente, sentindo? Nunca, amiga. Nunca. É ou não é? Nunca. Dou beijinho no rosto de mulher. Pego na mão, pego no braço. Sou intensa, eu tô junto. Você sabe como eu sou carinhosa, né? Mas senti que dia que a gente já abraçou nós duas. Você sentindo o meu abraço gostoso. Nunca, nunca. Ninguém. Quem que você pode abraçar sem reserva? O André, seu filho. Ele pode subir em cima, ele é seu filho, né? A Amanda, que é sua filha. Amanda tem 11, 12 anos. Ela pode ter acesso a você, entende? Com um abraço. O seu esposo, sua mãe. Essas são as pessoas que podem ter acesso a nós. Seu pai, entendeu? Seus irmãos. São as pessoas sem reserva. E também dependendo da pessoa, né, gente? Às vezes é da família, mas olha lá. Mas vocês entenderam? São só pessoas da intimidade. A gente precisa cuidar de todos os detalhes. A gente precisa aprender a ensinar as crianças, os adolescentes, braços laterais. E eu aprendi a dar braço lateral, eu já tenho uns 5, 6, 7 anos, com a pastora Laudiane, acredita, Vanessa? Uma pregação que ela fez. Num desses cultos de só elas, que ela estava explicando sobre isso. Há muitos anos atrás eu falei, meu Deus, é verdade. Como eu vou dar acesso às pessoas ao meu corpo? E eu dava, igual qualquer um. Acesso, sentir o seu cheiro, o seu toque, o seu aroma. Tá perto, tá íntimo. Você vê que quando você tá ali abraçadinho com seu marido, muitas vezes o que importa ali, o abraço, não é? É o sentir, ficar quietinha, é o cheiro, não é? O cafuné. E a gente permite que as outras pessoas tenham total acesso a nós. A gente precisa tomar muito cuidado com a nossa sensualidade, com a nossa sexualidade. A gente tem que vigiar. Aí depois a gente não entende. São adorações em lugares altos, escondidos. Qual a real intenção do nosso coração em permitir esses acessos? Qual a real intenção em vestir-se para ser cobiçado? Qual a real intenção para se posicionar, para chamar a atenção, para que todo mundo te olhe? Ao ponto das pessoas ficarem fixados em você. Qual é? Para quê? Entende? A gente precisa tomar cuidado, porque é muito fácil a gente falar sobre idolatria, sobre deuses falsos, quando a gente fala de construção física. E quando o Deus falso é a gente mesmo? Quando a gente se presta a esse papelão. Aí depois a gente quer se conectar com o próprio Deus. E como a gente se conecta? Sabe por quê? A terra está cheia de pessoas vazias? Justamente porque você entrega tudo que é seu para qualquer um. E como você vai estar cheio de Deus? O mesmo corpo só habita um espírito. Corpo, alma e espírito. Você tem o seu corpo, que é a sua matéria, você tem a sua alma, que ali reside as suas emoções, e você tem o espírito, que é o mundo espiritual. O mundo espiritual. Eu vou contar uma experiência para vocês muito pesada. Eu estava orando por uma pessoa semana passada. E eu acordei 3 horas da manhã e eu vi, a olho nu, eu escutei a voz de um anjo e ele falou assim para mim, Poli, sabe por quê que essa pessoa vive alguns
conflitos, porque olha o que acompanha. Meus olhos foram abertos, estava acordada, tá, gente? E eu vi como se fosse uma entidade, tá? Ela parecia Iemanjá, só que ela não estava vestida daquelas cores, ela estava vestida de preto. E a saia dela era um pouco mais rodada, mas era a cara da Iemanjá, dessas que a gente vê as estátuas mesmo. E eu achei muito interessante que tinha duas acompanhantes com corpo feminino, só que o rosto não tinha rosto. Era uma máscara completa de couro, o corpo de couro, corpo feminino, tava uma bota. Uma era vermelho, sangue, e a outra era preta. E essa, né, essa entidade, esse demônio, sei lá, ela era um corpo feminino, e as duas também, um corpo feminino. E ela tinha o rosto igual ao nosso, assim, e o das acompanhantes era uma máscara completa e era um macacão colado no corpo, não tinha pele mostrando, entende? Era como se fosse um macacão todo vestido, sem cabelo, mas assim, com a cabeça careca, sem acesso à pele. Como se fosse toda coberta, como o corpo fosse todo só o contorno mesmo. Tudo bem. E aí, aquele anjo virou pra mim e falou assim, Poli, o nome dela é Rainha das Trevas, Rainha do Inferno. Rainha, tá? Eu falei, meu Deus, é isso que está com essa pessoa. Eu falei, misericórdia, Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa. E eu dormi. Quando foi no outro, a pessoa ainda dorme, gente, eu vi isso, ainda dormi, não sei, devia estar doida, né? Quando foi no outro dia, eu acordei impactada. Eu comentei até com as meninas do propósito. Não foi, meninas, eu comentei porque eu fiquei muito impactada. Tudo bem. Acordei no outro dia e aí eu fui pesquisar. Porque eu falei, gente, isso é muito estranho. Muito estranho. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Eu digitei no Google. Falei, onde que eu vou pesquisar? Eu digitei Rainha do Inferno, Rainha das Trevas. Eu digitei. Quando eu digitei, a imagem que apareceu, aquilo ali pra mim foi chocante. Chocante. Porque a imagem que apareceu era exatamente a imagem que eu vi. Eu fiquei muito impactada. Eu nunca tinha visto aquilo. A imagem que aparece no Google, em um dos pontos, você vai pesquisando, olhando lá embaixo, quando eu vi, não as acompanhantes, entende? Ela mesma. Falei, meu Deus. Aí eu fui pesquisar o que era o significado disso. Aí tava dizendo que é uma pombagira de casta muito superior. Muito superior. É algo ligado eminentemente à sexualidade. É algo ligado a muita lascívia. Misericórdia, sangue de Jesus, que o Senhor purifique essa pessoa. Se o Senhor mostrou, é porque o Senhor quer que eu ore por pureza. Amém. Passou. E eu lembro que quando eu vi a visão, eu vi a pessoa. E essas pessoas andavam com ela. Esses demônios andavam com essa pessoa. Foi essa a visão que eu tive. Não tinha anjo do Senhor. Tinha isso. Vocês entenderam? Nós temos um corpo que tem uma alma que está ligada às emoções. E a nossa alma está ligada diretamente ao nosso espírito. O espírito comanda a alma, que comanda o corpo. Então, o nosso corpo, ele obedece o espírito. Explico. Vocês estão entendendo? Vocês estão acompanhando o raciocínio? Me explica aí, porque eu sei que é denso. E eu queria falar sobre isso. Vocês estão acompanhando o raciocínio ou está perdido? Me conta aí. E eu vou explicar por que o espírito que comanda e por que a gente serve de adoração também. Tudo, absolutamente tudo. A Andressa está acompanhando, então vamos embora, Andressa. Foca, acorda, gente. Você se levanta, joga uma água no rosto e vem.
Isso mesmo, não assiste sentada não, nem deitada. Tudo começa no mundo espiritual. Antes que as coisas vocês estão seguindo, vai falando para mim quem está acompanhando, porque eu preciso entender se vocês estão no nível aqui, vocês estão vindo comigo, porque é muito sério isso. Então vamos lá. A Bíblia diz assim, como é que começa a história de Deus com a humanidade? Começa assim, a terra era sem forma e vazia. Presta atenção, a terra não tinha forma. A terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Vou falar de novo. Quando não tinha forma, quando ela era vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Entenderam? Então a primeira coisa que vem é o Espírito. Então disse Deus, aí toma forma. Uau, que haja isso. Aquilo aconteceu depois de uma palavra vinda do Espírito. Vocês entenderam? A terra era sem forma e vazia e o Espírito já pairava. Então o Espírito vem, aí vem a palavra por causa do Espírito. Que haja dia, que haja noite, que haja terra, que haja água, que haja isso, que haja aquilo. Vocês entenderam? Que haja as estrelas. Então, que haja os peixes, que haja não sei o que. Aí depois que há tudo, depois que tudo está aqui feito, solidificado, Deus, ele vai na própria terra e ele faz o homem, a matéria. Depois que ele faz o homem, ele percebeu que não era bom que o homem estivesse só. E ele traz a mulher da costela de Adão. Então ele trabalha com o quê? Com as emoções. A alma. O homem nem sabia o que ele precisava, Deus sabia, então por isso que ele trouxe a mulher. Então, o espírito comanda o corpo e a alma. Então, a sua alma, ela responde aquilo que você está vivendo no seu corpo, só que é o espírito que comanda. O que você vai viver com o seu corpo. Vocês estão acompanhando, né? Então, tudo começa no espírito. Tudo começa no mundo espiritual. Absolutamente qualquer coisa. Tudo, 100% de tudo. O Espírito está pairando. Aí a gente anda na palavra e a gente lê uma parte que diz o seguinte: o mesmo corpo, a mesma matéria, né? O mesmo corpo humano não habita dois senhores. Ou você é habitação de Deus, ou você habita demônios. Não tem como adorar a dois senhores. Então, na verdade, a probabilidade de estarmos com demônios é muito maior. Por quê? Explico. Lá no livro de Ezequiel, que a gente ainda vai ler, explica que depois que o diabo trava um projeto contra o céu, ele é lançado para fora do céu. Para onde que o diabo é lançado? Para a terra. E ele se torna o príncipe deste século. E 1/4 dos anjos o acompanham. A terça parte, né, gente? Desculpa. A terça parte dos anjos o acompanham aqui. Então, aqui é casa do demônio. Entendeu? Para ele comandar. Aí tem o inferno, que eles vão pro inferno. E tem aqui que ele comanda. Então, nós, quando somos expulsos do paraíso, para onde que a gente é expulso? Para cá. Meu Deus, para que a gente está aqui? A gente está aqui para vencer o diabo. Para a gente voltar para o lugar de onde a gente nunca deveria ter saído, que é o Jardim do Éden. Vocês entenderam? Vamos lá. A gente é expulso do paraíso. Somos expulsos do paraíso. O diabo é expulso de lá também. O diabo é lançado na terra. Os homens são lançados na terra. Por que o homem é lançado na terra? Por que o diabo é lançado na terra? Aqui é o lugar. A terra é o lugar para se vencer o diabo. Por isso que é muito mais fácil uma habitação demoníaca em nós. Por isso que a gente precisa vigiar, vigiar,
vigiar, vigiar, vigiar, vigiar, vigiar, vigiar, vigiar. E ainda que sejamos casa do Senhor, seremos oprimidos pelo maligno. Tempo inteiro. Todo mundo. Sem parar. Querendo você ou não. Querendo eu ou não. Por isso que precisamos entender a palavra e viver uma vida bíblica. Vocês acompanharam o raciocínio? Então é muito mais fácil que o nosso corpo sirva de idolatria do que o nosso corpo sirva para a glória de Deus. É muito mais fácil. E é por isso que até quem faz o encontro capóleo, vocês sabem, né? Que eu digo, tem que jejuar. A Bíblia diz que existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Não tem outra saída pra gente. Abdicando da carne. Vocês entendem? Qual é a forma de expulsar o demônio da nossa vida? Abdicando da carne. A carne vai ser comandada pelo Espírito. Se você manda na carne, se você dedica-se a mandar na tua própria carne, o diabo tem que ir embora. Vocês entenderam? Deixa eu contar. As pessoas gostam de jejuar assim. Eu vou jejuar para eu casar. Vou jejuar para o meu marido voltar para casa. Vou jejuar para o emprego. Vou jejuar por um carro. Vou jejuar pela minha casa. Vou jejuar por coisas. Gente, em nome de Jesus, balança o tic-tac para ele voltar para o lugar. A verdadeira batalha está no Espírito. Jejua por santidade. Jejua por pureza. Jejua por submissão. Jejua por discernimento do Espírito Santo. Jejua por libertação. Jejua por clareza. Jejua por salvação. Jejua por transformação. Jejua por maturidade. Jejua por... Vocês entenderam que o jejum, ele tá ligado ao Espírito? É quando você diz para a tua carne, carninha, quem vai mandar é o Espírito. Por isso que o ser humano, ele tem a necessidade de jejuar. Ateu jejua, nem que seja jejum intermitente. Todas as religiões jejuam. Jejum. Eu conheço uma pessoa da Umbanda. Ela não come carne de porco. Eles não comem carne de porco. Pra vocês terem ideia, até o pessoal que também, né, tá ali no terreiro, eles não comem carne de porco. Quem é realmente graduado ali, tudo. Espírita não come várias coisas que pratica fé. Nossos irmãos cristãos católicos, quem é católico mesmo, toda sexta-feira não come carne, da vida inteira. Abdica da carne na sexta-feira, não é só quaresma, não. Isso aí, gente, isso aí qualquer um faz, tá? Nós somos convidados a jejuar todos os dias da nossa vida. Todos. Aí eu fico impactada que o povo começa a me perguntar. Então, quando a gente jejua, não tem atividade sexual. Primeiro que quem não é casado não tem que ter nunca, né? Agora, quem é, aí tu vai... Se atividade do casal é um ato de intimidade, de adoração profunda, ali de estar com Deus, como é que você vai fazer? Tem que fazer. É fechamento de brecha. Mas o problema é que a gente tem a mente tão lasciva que a gente não entende a diferença do santo e do profano. Algo natural que foi totalmente corrompido por esse século. Por quê? Porque faz tudo do jeito errado. O diabo, ele não está aqui para inovar nada. Tudo já foi criado por Deus. O diabo, ele só está para copiar. Aí, o que é idolatria? É quando ele copia as coisas de Deus pro lado negativo, gente. Já tem adoração. Para que aquele rei foi poder levantar poste da deusa Será? Poste de Baal. Adoração, reconstrução de adoração em lugares altos. Aí já não tinha a Arca da Aliança para adorar? Para quê? O diabo não está aqui para copiar, para inventar nada. Ele não é o Criador. O Criador é Deus.
ele está aqui para nos confundir com aquilo que já foi criado. Então é por isso que, tanto que a Bíblia diz, existem castas de demônios que só saem com jejum e oração, é um absurdo e é inadmissível que um cristão não jejue todos os dias da vida dele. O jejum que funciona quando você jejua pelo outro. Quando você jejua pelo outro. Existem pessoas que jejuam por mim, eu fico impactada. Quando aprendi de fato a jejuar, eu passava mal. Demais, era muito estranho, porque é uma guerra da carne contra o espírito. Mas jejuar não é só tirar a comida toda não, né, Tati? Agora tu entendeu como é. Tem um destaque aqui chamado jejum. Existem vários tipos de jejum. Quando a gente está fazendo jejum de batalha espiritual, a gente tira uma refeição. Mas os outros dá para fazer jejum parcial. Tá? Então, assim, é abdicar mesmo das coisas da carne. Para quê? Para que o teu espírito se fortaleça e o teu espírito forte, aí você vira habitação do Senhor. Ai, Poliana, como que você, na madrugada, 3 da manhã, recebeu um mensageiro que falou com você, que te mostrou o que estava, e aí tu ainda dorme tranquila, e no outro dia tu ainda consegue pesquisar. Por quê, gente? Porque o que hoje está mais forte em mim? O meu espírito. Eu digo hoje porque o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu acabo cometendo. Posso pecar amanhã ali. Como já aconteceu trocentas milhões de vezes. Se não vigiar, vocês acham que isso acontece? Fui batizada em línguas em 2009. Eu passei quase 7 anos sem conseguir orar em línguas. Uma época aí de queda. Para vocês terem ideia, o tanto que isso é pesado. Eu sabia? Sabia. Eu conseguia? Não. Por quê? Porque é algo do Espírito Santo. Se você está ali, ligado às coisas desse século, você não vai conseguir. Outra coisa, eu fiz um propósito comigo de orar tantos minutos em línguas durante tantos dias. Uma semana. Falei assim para mim. Tá tendo um propósito lá na minha igreja da gente abrir mão como uma entrega. E eu falei assim, eu vou orar 7 minutos seguidos em línguas por 7 dias. Vocês não fazem ideia. Eu oro. Ontem eu fui olhar, já estava dando quase 10 minutos. Ao longo do dia, a minha mente começou a orar em línguas. Essa semana, esses finais de semana, esses dias. Ao longo do dia, uma necessidade de orar no Espírito. Sabe por que a gente é batizado em línguas e muitas vezes a gente não consegue fluir? Porque a gente é tão controladora que a gente quer controlar até a oração do Espírito. A verdade é essa. E é até a oração em línguas, porque a mentificação pessoal, ela é uma batalha. Tu acha que o diabo quer que você permite, olha só, Deus ele é tão gentil. Deus ele é tão gentil. Porque como aqui é a habitação de demônio, já é, tá? Já é. Na verdade, nós estamos aqui para decidir se a gente quer Deus. Entendeu? Já é. Como é a habitação do Satanás? Já é. É aqui a habitação do homem caído e a habitação do Satanás. Então já é dele. Então, como isso acontece? Deus, ele nos dá a grata oportunidade da gente decidir se a gente quer ou não. Então, vamos lá. Então, eu desejo orar, muitas vezes eu desejo e não flui. Por quê? Porque não tem como você ficar ali orando em línguas, na clareza do Espírito Santo, na tranquilidade. Você pode até repetir palavras, né? Mas fluindo nas asas do Espírito, se você estiver se expondo demais a pecado, se você estiver usando o seu corpo como um objeto e um instrumento de idolatria, não tem como. Não tem como. Eu sempre fui muito sincera com Deus. Eu nunca menti. Quando tô, quando não tô. Eu não vou me prestar o papelão de me forçar, porque eu sei. Eu não sou batizada em uma língua. Eu sou batizada em 3
idiomas de línguas estranhas diferentes, 3, às vezes 4. Então, assim, é muito interessante isso, porque não existe um idioma igual aqui, inglês, francês, espanhol, português. Existe diferenças de níveis, de falas e de frases e de contextos de orações no Espírito. Então, eu sou batizada em algumas classificações. E isso é claro para mim. Inclusive, eu consigo identificar quando é uma oração de enchimento, quando o Espírito me conduzindo a uma oração de enchimento, a uma oração de consolo, uma oração de batalha espiritual. Porque as palavras que me são ditas e as palavras que vêm do Espírito são diferentes. E eu sei exatamente no que o Espírito está querendo ir. Às vezes. Então, eu sinto ali no meu Espírito. Então, hoje eu consigo, às vezes, discernir e definir, às vezes, só o que o Espírito está conduzindo. Às vezes, não. Às vezes é uma entrega total. Mas, às vezes, sim. Porque Ele quem manda. Tá? Não tem um total controle. E o bom é isso, de não ter o total controle. Porém, Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão extraordinário, que Ele te permite querer ou não. E quando você vai orar em línguas, que você é batizado, obrigada, querido, ainda assim, aquilo ali é um desafio. Como eu disse para vocês, em 2019, fez 10 anos que eu fui batizada em língua. 20, 21, 22, tem 13 anos que eu sou batizada em línguas. Então, houve um tempo em que eu sabia, em que eu já tinha sido batizada, mas como eu estava inclinada às coisas deste século, não fluía. O Espírito, não tô aí. Não tô aí. Você vai fazer o quê? Repetição de palavra? Igual fariseu? Não dá. E eu até às vezes forçava, e eu sentia o Espírito, tipo, sabe? Eu não tô aí. Não adianta. É repetição de palavra, igual tem muita gente que só faz repetição de palavra. E como que você sabe que aquela pessoa está fluindo no Espírito, ou quando você sabe que aquela pessoa é só uma repetição de palavra? Sabe quando e como o teu Espírito se comunica com o Espírito daquela pessoa? Só que você só vai conseguir ter uma comunicação no Espírito se você estiver sendo habitação do Espírito e não sendo habitação de demônios. Então, se você vencer esse século, se você querer a presença de Deus, se você se inclinar à santidade e você desejar as boas novas e você combater, na verdade, você mesmo, aí, sim, nossa, isso tudo, Poliana, aí sim, parece que é complicado, mas é simples. Mas a matemática é clara, é assim. Não tem como eu sair daqui fazer um escândalo e dizer que eu sou casa do Senhor, porque eu não sou. Eu saí ontem de casa para trabalhar, eu deixei a cozinha limpinha, gente, limpinha. Deixei a louça para secar e saí. Quando eu cheguei em casa, parecia que tinha um tsunami passado aqui. Minha sobrinha, de 12 anos. Em 12 anos eu arrumava a casa. Ela fez ovo, deixou um monte de casca de ovo em cima da pia, no chão, em cima da... Eu não sei, aquela menina não pode comer ovo. Até vigia hoje, ovo, para comer de conversa. Ela deve ter, eu não sei nem quantos ovos ela comeu ontem. Tinha ovo, tinha copo de leite com Toddy, não era um, tinha 3. Eu acho que ela ficou tipo mexendo. Tinha leite com, tinha Toddy aberto. Duas latas de Toddy. Como é que uma pessoa... Eu fiquei pensando, como é que uma pessoa deixa Toddy aberto? 2 latas. Ela fez o quê? Colocou em um, achou que tava... Tinha açaí. Açaí, gente. Vocês têm noção de como tava bagunçado aquilo ali? Eu olhei para aquilo ali. Parecia, eu tô falando disso, o nome. Eu falei, meu Deus, meu pai, o que passou aqui?
Respirei fundo. Guardei a louça que eu tinha. A louça estava toda bagunçada, que eu tinha lavado, mas eu guardei. Estava só bagunçada, não estava suja. Lavei tudo. De novo. Falei, passou. Falei, gente. Falei, não vou tentar entender. Eu não moro aqui. Os incomodados que se retirem. Eu não estou incomodada. Ela sabe que tem que lavar. Tem 12 anos. Ela está em processo de aprendizagem. E é cansativo. É cansativo. É muito cansativo. E ela tinha ido para natação. Ia adiantar eu dar escândalo com ela quando ela chegasse. Ela tinha que lavar. Ela vai aprender. Cheguei. Lavei tudo. Eu tinha que levar salada de fruta ontem para a igreja. Fiz a salada de fruta. Ficou uma delícia. Tomei um banhozinho, me arrumei, fui cheirosa, fui linda, fui arrumadíssima. Passei minha roupinha e fui tudo bem. Foi uma noite gloriosa, fui em paz. E quando eu voltei a casa estava arrumadinha. Pronto, acabou. Então, às vezes a gente se presta a servir ao demônio no detalhe do dia a dia. As pessoas são colocadas diante de nós para nos testar. Para saber se a gente vai tirar 10 de 10. E eu lembro que teve uma hora que eu falei assim, eu vou tirar 10 de 10. Eu vou guardar isso aqui, eu vou arrumar tudo. Eu vou tirar 10 de 10. Pronto, gente. Eu tenho 36 anos. Eu não posso ficar me dobrando com uma menininha de 12. Não posso. Não vou me dobrar. Eu organizei. Foi tão rápido. Foi muito mais rápido do que eu pensava. Não me dobrei. Não me custou. Não senti raiva. Liguei com uma amiga, a gente ficou batendo papo no telefone. Foi tão rápido, tão gostoso. Enquanto eu lavava a louça, aí ela até falou assim para Juliana, Juliana, você é muito engraçada. Eu falei, por quê? Ela, porque você não se dobra. Eu falei, não me dobra. Você acha que eu vou ficar me dobrando com uma menininha de 12? Você acha que eu vou ficar brigando? Porque a menina, não vou. Ela vai aprender. Não aprendi? Aí eu podia trazer guerra ou paz. No que depender de mim, tenha paz com todos. E tenha uma vida santa, porque sem santidade ninguém virá ao Senhor. Um dia antes eu já tinha falado para ela que ela decidiu fazer um macarrão. Aí ela fez o macarrão e destruiu a cozinha. E eu falei com ela. E a mãe dela falou com ela. E todo mundo falou. A gente, querendo ou não, ela ainda também está no processo de aprendizagem. Ela vai aprender. Menina é assim. Eles nos testam na carne. Eu não posso brigar o tempo todo por tudo. Quem tem que ensinar é a mamãe. E a mamãe está nesse processo também. Não é igual criança que está aprendendo a fazer xixi no vaso. Aí acerta um, erra 50. Daqui a pouquinho o menino está cheio de xixi. Não é assim? Quem tem criança em casa? Acerta um, aí tem dia que ela lava. Aí erra 50. Até que um dia flui naturalmente. E nunca mais você vai precisar lavar calcinha ou cuequinha de menino de xixi. Quem é pai e mãe sabe disso aí. Então a gente precisa saber estabelecer quem a gente quer servir. Quem você quer servir? Eu tomei essa conversa muito longa com vocês, porque às vezes a gente pensa, eu sei tudo sobre idolatria. Eu sei, sou top na idolatria. É nada, gente. Teu corpo às vezes serve como objeto de idolatria, com detalhes do dia a dia. É se vigiar, é não se dobrar. Não se dobre a esse século. É dominar-se, é dar uma lidinha em Gálatas 5 e saber quais são os frutos da carne e os do Espírito. O que me leva para o céu ou o que me leva para o inferno? O que vai me levar a estar cheia do Espírito Santo ou sendo conduzida por anjos de Deus ou cheia do inferno, sendo comandada por demônios? Quem vai decidir isso sou eu, diante do meu comportamento.
diante das minhas atitudes, diante da minha vida, diante de negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir, ou deixar que as coisas desse século sejam muito maiores do que eu mesma e deixar que esse século me domine. E aí? Todo mundo quer ser grande, todo mundo quer ser famoso, todo mundo quer ser intenso. Mas na verdade, o que conta mesmo é você tira o lixo do banheiro, dando escândalo ou em silêncio. Tu passou uma vassoura na casa, xingando ou tranquila porque a casa tá limpa. Tu lavou a louça que essa menininha de 12 anos, sem noção, destruiu. Ou você quebrou a casa, esfregou a cara dela na louça. Os meninos que tem uma mania, eles pegam um copo de qualquer coisa e deixam em cima do sofá, cheio. Tipo, copo de suco, copo de água, copo de refrigerante, iogurte. Quando vira, eu já falei 90 milhões de vezes. Sabe o que eu faço hoje em dia? Eu achei, eu tiro. É algo assim que você vê que aquilo ali é projetado para destruir o seu dia. E aí você vai decidir, ou eu vou deixar o espírito me conduzir, ou eu vou deixar o demônio me destruir. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e servir como alguém de Deus, um objeto de idolatria. Você vai remover a adoração em lugares altos? Ou você vai continuar a reconstruir os demônios que estão dentro de você? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos livra de nós mesmos, Senhor. A oração que eu tenho para fazer hoje é: me livra de mim mesmo. Meu Deus. Senhor, me revela o oculto, me revela o escondido, mas não é só para eu saber, não, é para eu mudar. Espírito Santo, me conduza ao arrependimento, me leva a um outro nível de intimidade. Eu tenho aqui um coração contrito, quebrantado e desejoso da verdade. Nos santifica na verdade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que você viva e eu viva uma vida verdadeira. A verdade, lá em Provérbios, capítulo 23, versículo 23, diz que a verdade é comprada por um alto preço. Lá em João, capítulo 8, versículo 42, diz que o pai da mentira é o diabo. É mais tranquilo viver a mentira do que a verdade. A verdade, a justiça, a prudência e a sabedoria, elas são compradas por um altíssimo preço. Agora, a mentira não. A mentira conduz a esse século. Aí você decide o que você quer. Você tem a grata oportunidade de decidir qual tipo de vida você vai viver. Uma vida servindo de idolatria ou uma vida de adoração. É mais difícil de adoração, mas ela vai te conduzir para a vida eterna. Aí a gente decide. Gente, o pai dele, Ezequias, foi um rei tão bom. Ele fez tanta coisa boa para Deus. Aí o que o cara faz? Cede a esse século. Às vezes a gente está cedendo tanto a esse século. A vida está toda esculhambada. A gente não sabe por quê. Mas a gente cedeu tanto. Que é isso aí. Um beijo. Fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 1h45, tu acorda pra gente continuar esse devocional. Agora deixa eu te falar. Vigia. Ai, Senhor, vigia, gente. É assim, ó. Pra esse século nos engolir. Mas a gente vai vencer. A gente vai vencer. E no final disso tudo, a gente vai ter a coroa da vida. Existe uma promessa pra mim, pra você. Aquele que vencer, eu vou dar a coroa da vida. Seja forte e corajoso, não tema e não desanimes, porque o Senhor, teu Deus, vai mudar a tua história.
Um beijo, que você tenha um dia abençoado e até amanhã, se Deus quiser.